Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje vamos falar de minissérie. Gente, vamos falar da minissérie da Marvel Comics que saiu mais do que esperado. Vocês não têm noção do quanto eu gostei dessa minissérie. Essa minissérie eu encontrei por causa das mensais que iremos analisar aqui no canal. Não tinha condições de eu começar nossas mensais sem falar desse grande evento da Marvel. Gente, ainda estou impressionado com essa qualidade dessa minissérie. E é um tipo de material que ele foi decisivo para muita coisa que está acontecendo até agora, né? Com a Marvel Comics. E eu vou aqui apresentá-la para vocês, essas 3 edições aqui de Caçada Sangrenta. Emílio, 3 edições, geralmente você fala muito apenas com uma. O porquê que você vai falar das 3? Gente, isso é um material bem frenético. Esse é um material onde tem pouco balão, tem muita pancadaria, tem muito vampiro, tem muita magia. Então, vai dar sim para a gente falar de todo esse material em apenas um vídeo. E talvez não fique nem tão extenso. Gente, isso aqui é muito bom. Se você não é nem fã da Marvel, isso aqui continua sendo muito bom. E outro detalhe, gente, com o passar aí dos comentários, eu não vou falar agora não, mas se preparem, porque isso aqui dá para fazer roteiro de um filme que talvez nunca irá acontecer. Isso porque principalmente o HQ número 1, que já entramos e falando aí, tem a tarja vermelha. A Marvel fez 2 versões, onde essa tarja vermelha, a que eu tive acesso, é para maiores de 18 anos. Olha isso, gente. Esse quadrinho aqui é extremamente violento. Esse quadrinho aqui é extremamente gráfico, é muito sangue, muitas vísceras no chão. Onde aí a gente já entra para o enredo da história, que a maioria desse quadrinho são vampiros. E se a gente vai falar de vampiros, quem é que vem na sua mente? O Blade. O Blade é o que luta contra os vampiros do universo Marvel. Mas tem um detalhe para a gente realmente começar a folhear o material, é que esse material, Caçada Sangrenta, essa minissérie, é do roteirista Jed Mackey. Gente, ele simplesmente trabalhou com Cavaleiro da Lua e com o Doutor Estranho. Olha isso. Ele mexeu ali com 2 materiais do misticismo da Marvel. E aqui, gente, vai ter decisões nessa questão do misticismo, né? Dessa parte cósmica, que é extremamente importante. E aí, a gente já começa bem começado mesmo, porque o sol escureceu. Durante o início do quadrinho, todo o mundo, né, todo o planeta Terra está escuro. Gente, isso aqui é incrível, porque o quadrinho começa em todos os lugares sobre a morte do sol. E de início, a gente não sabe o que realmente aconteceu. É muito frenético. A gente só sabe que o sol morreu. O sol foi embora. E aí, em vários estados, vários países, a gente tem já a aparição dos Vingadores. E aí, gente, essa primeira narrativa sobre a morte do Sol, ela começa a 12 minutos. Então vai mostrando o Vingador e vai mostrando ali quantos minutos que fizeram, né, para que o Sol morresse. E, gente, essa equipe de Vingadores tá muito top. Tá muito top mesmo. Gente, essa equipe, se fizesse a Marvel, né, com Studios, poderia ser magnífica mesmo. Então, gente, a gente tem a morte do Sol, ainda a gente não sabe o motivo. A gente tem aí os Vingadores e sabe quem é que tá por aqui? O Miles Morales. Guerras Secretas, o Miles acabou ficando aqui no 616 e o Miles ficou aqui, ou seja, o Miles e o Homem-Aranha, né, o Peter Parker. Então a gente tem ali o Capitão América, o Sam Wilson já como Capitão América, temos o Homem de Ferro, temos a Wanda. Aliás, gente,
talvez o menos importante, que não é trabalhado aqui, é a Wanda. Realmente, por ela ser uma bruxa, né, a feiticeira escarlate, daria sim para aproveitar. Talvez daqui a pouco eu diga por que não tanto, né? Mas se a Wanda tivesse sido trabalhada, aliás, todos os personagens são bem trabalhados, realmente a Wanda merecia. Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar numa teoria sobre isso. Gente, como eu falei, o Jed Mackay, ele trabalhou com o Cavaleiro da Lua e provavelmente, eu vou soltar um spoiler que eu acho que vocês não tenham lido, ele já está morto. Ele já está morto. Quem está assumindo o manto, digamos assim, é a Lua do Caçador. Então, tipo, e que é uma mulher. Então isso foi tudo consequências lá no arco que o Jed trabalhou. Gente, ele costura muito bem. E a gente sabe que o Mago Supremo da Marvel é o Doutor Estranho. Mas voltando, vamos continuar aqui a situação. Então, a gente tem a formação dos Vingadores, a gente tem o Miles Morales e o Sol está morto. E a gente não sabe quem é que fez isso. Então, o primeiro quadrinho, a primeira edição do quadrinho, fica todo esse questionamento. E isso é muito frenético, isso é muito bom. Gente, é um ritmo cinematográfico. E, gente, aparece aqui novos vilões. Eu não sei se eles apareceram antes. Eu não sei se eles são inéditos aqui. Que são o Pacto de Sangue. Eles são ótimos, gente. Olha que arte. Gente, falando em arte, como eu falei já anteriormente, isso aqui é maior de 18 anos. Mas se não fosse, mesmo assim, a riqueza que é esse material. E temos aí vários personagens de Pacto de Sangue. Tá aqui, ó, a arte deles. Eles são muito fantásticos. E aí começa a porradaria extremamente frenética. Vocês não têm noção do quanto isso aqui é violento. E sim, quem tá por aqui também é o Thor. O Homem-Formiga não tá o Visão, tá a Wanda. E aí, gente, quando a gente tá falando de vampiros, a gente também tá falando de infectados. Aqui ainda, na primeira parte do quadrinho, quem é infectado é o Pantera Negra. No meio do quadrinho, o Pantera Negra é infectado. Gente, e detalhe, até agora sem resposta alguma. E aí a gente chega no coração do segundo ato desse quadrinho. Quase final do segundo ato. Quem aparece por lá é o Blade. É o Blade que aparece por lá. E ele acaba dizendo que ele está sendo o responsável por tudo aquilo. O Blade está sendo usado por Varnier, o primeiro vampiro da Marvel. Eles simplesmente fizeram uma ritualística pesadíssima, não só para apagar o sol. O Varnier, simplesmente fez uma dominação do planeta Terra. Ou seja, foi misturado ali todos e muitos rituais de magias antigas africanas, entre outras e outras divindades aí, rituais mágicos para ficar sob o domínio. E o Blade acaba revelando isso e ele desce a porrada no Doutor Estranho. Gente, vocês não têm noção. Porque, tipo assim, sempre a gente associa o Blade ao caçador de vampiros, né? A gente que conheceu o Blade, pelo menos eu, nos filmes. E aí, gente, o Doutor Estranho aqui já tem uma amiga, deve ser uma amiga íntima, que realmente eu não li os quadrinhos do Jed. E ele revela a situação e ele não tá com brincadeira com ninguém. E ele, tipo assim, não foi algo tipo fácil, né? Porque ele é o Blade. Mas aqui mostra essa agonia, não tanto, porque o domínio tá muito forte, até pelo próprio domínio ali do planeta. E aí a gente tem muita pancadaria, muito sangue. E, gente, é algo muito inesperado.
É algo inesperado em saber que o Blade está sob o domínio de um vampiro, né? Então, até a última parte aqui desse quadrinho, a gente tem muita luta, muito vampiro, todos os locais ali sendo invadidos pelos vampiros e o pacto de sangue em determinado outro local. E muita gente é infectada. E também quem é infectado é o Miles Morales. Então, gente, isso aqui, essa primeira parte do quadrinho é sobre isso. É sobre a morte do sol, sobre o escurecimento, sobre tudo que está acontecendo ali, todo um panorama em Asgard. Não é só um evento pequeno. Isso aqui mexeu com todo mundo. E aí a gente tem o Doutor Estranho já sabendo dessas informações, de tudo que está acontecendo. Gente, vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. E a gente tem e termina o arco com o Pantera Negra infectado. A gente tem o Homem-Aranha, o Miles Morales infectado. E aí, começamos aí o quadrinho número 2. Gente, isso aqui não para. Isso aqui não para. Por isso que o vídeo dá só para fazer um. Porque é muita ação. E os vampiros não perdoam ninguém. E à noite, o vampiro pela noite está no domínio. Então, gente, quem aparece também aqui é o Drácula, que acaba ficando do lado dos Vingadores, e quem aparece também é a filha do Blade. Essa garotinha eu não conhecia. Eu não conhecia, realmente. E aqui no próprio quadrinho da Marvel, explica que algumas histórias que aconteceu com o Blade não foram nem lançadas no Brasil. Então, o quadrinho número 2 acontece algo muito importante. O quadrinho 2 acontece algo muito importante, onde deixa de lado um pouco a ação, não que ela pare, mas realmente é necessário saber o que será feito perante isso. Gente, vocês não têm noção do quão importante esse quadrinho para as mensais que a gente vai trabalhar. É sério, além da ação, aqui, gente, simplesmente a gente vai ter o Doutor Estranho negociando com o destino. É algo assim surreal. Então a gente vai para o coração da narrativa do quadrinho 2. O Homem-Aranha ainda está infectado, depois ele volta ao normal. E aí a gente tem a ida dos Vingadores, Sangue Santoro, né? Lá na casa dele, aqui a filha do Blade, ó. Gente, Doutor Estranho simplesmente, depois de saber de toda essa complicação que aconteceu com a Terra, procura o Doutor Destino. Por quê? O Doutor Destino, apesar dele ser um canalha, apesar dele ser vilão, tá lá na Latvéria, ele não tem um nome sujo, com o cósmico, com o místico. Algo que o Doutor Estranho tem pelo fato de tudo que ele fez. Então ele já usou o livro Darkhold, ele já fez coisas, ressuscitou, ele já passou por muitos processos ali que realmente o nome dele está sujo. Então, para se ter esse domínio, para se ter essa quebra desse ritual que Vanier fez, vai ser necessário uma pessoa neutra, uma pessoa que realmente não tem esse contrato, esse acordo todo com as forças cósmicas, com as forças místicas, e isso é muito bem trabalhado, apesar de ser bem frenético o ritmo do quadrinho. E aí a gente tem a ida do Doutor Estranho na Latvéria, e outros locais está tendo a luta. A gente tem Manhattan, Halifax, a Cidade do Impossível, Asgard, Cidade do México, Asgard, né? Latvéria e Wakanda. Ou seja, o negócio tá pegando fogo, tá tudo escuro em tudo que é lugar. E aí a gente tem uma força otimista. Gente, um grande personagem desse quadrinho também é o Capitão América. O Sam Wilson, ele é um ótimo Vingador. Ele é um ótimo Capitão América. Vocês é muito viúva do Steve Rogers. Vocês são viúva de Steve Rogers. Os quadrinhos parece que é bem aceito.
Mas aqui, no filme ainda não, na versão live action. Gente, o papel, a postura do Sam perante a situação é incrível. A maturidade que ele tem, toda a força que ele conduz. Nem um Homem de Ferro, viu? Nem um Homem de Ferro teve essa força, essa espora para conduzir essa situação. É mundial. Às vezes o Tron aparecia só por ali. Às vezes o Thanos, né? Até era uma boca ali, só ali, sabe? Aqui não, aqui envolve o planeta Terra todo. Que grande ameaça, que grande jogada do Jet Mackay. É incrível, assim. Foi um grande achado sim. Quando eu for concluir, vocês vão ver essa situação. E aí a gente tem o Pacto de Sangue ainda lutando. Gente, agora sim, sobre o que eu ia conversar com vocês. O Blade mal vai sair o filme, né? O próximo filme a gente não sabe nem qual vai ser o ator. E, gente, essa saga daria um ótimo terceiro filme do Blade. Essa saga aqui... Sabe um épico? Sabe o terceiro filme que a gente tá acostumado com a Marvel? Sempre o terceiro filme é tudo, né? Eles conduzem tudo, os melhores efeitos especiais, o melhor roteiro, a melhor definição, as consequências, né? Apesar que a Marvel Studios vai voltar atrás aí com muita coisa. Mas aqui daria um filme do Blade. Só que, óbvio, tinha que se trabalhar com o primeiro, tinha que ver esse filho dele, o próprio Doutor Estranho aí com toda essa importância, o próprio Doutor Destino, que agora eles têm, que vai ser o vilão de Vingadores Doutor Destino. Que título, né? Eu não gostei. Mas, enfim, daria um ótimo filme do Blade. Ótimo filme do Blade. E aí, gente... Dessas lutas em todos os locais, o Doutor Estranho vai lá na Latvéia com a Clea para saber informações. E o Blade com o Varney também não dorme em serviço. Ele não dorme em serviço. Ele tá matando o povo, ele tá dominando tudo. Tem o templo da blasfêmia, tem o templo da primeira blasfêmia. Olha, o Pantera Negra está infectado ainda. Gente, isso aqui é incrível. Que coisa. Eu processando aqui para falar. Gente, é um filme. Então a gente conduz a história. O Doutor Estranho lá com a Clea vai conversar com o Doutor Destino. E aí o Doutor Destino fala... Olha, eu vou resolver a situação para você, só que tem um porém. Eu só vou conseguir se eu for o Mago Supremo. Então, existem cláusulas, existem contratos que eu também não conheço, porque realmente eu não sou leitor do Doutor Estranho. Se você conhece esses contratos, se você conhece essa história aí, do Doutor Estranho, que eu acredito que desde a década de 60 é o Mago Supremo. Então, o Doutor Destino, ele acaba dizendo assim, ó, para que isso aqui acabe, esse feitiço, eu vou ter que ser o Mago Supremo, você vai ter que passar para mim esse manto, né, para que eu acabe com isso, porque vai ser magia pesada, vai ser um ritual aí que só eu... E o que ele falou, o Doutor Estranho já sabia. Ou muita coisa. Porque ambos conhecem a magia, né? As forças místicas. Então, eu acredito que ele pagou para ver. E aí tem essa negociação. E ele já com o pé na frente. O Doutor Destino. Porque estava acontecendo tudo que era canto, né? O Doutor Destino, ele vai vir aqui, a gente conhece, né, um pouco do Doutor Destino, ele vai vir aqui, ele vem barganhar comigo, então ele fala que vai ser necessário e tal, e mostra aqui, ó, da escola, deixa eu pegar o nome aqui da escola de magia negra, né? Vai lá que é Hogwarts. Deixa eu pegar aqui. A escola Hogwarts, né? Mas aí é da Warner. Então, gente, a escola do Dr. Destino.
Gente, vou chegar no quadrinho 3, vocês não têm noção do que, é que vai acontecer. Enfim, a escola, alunos da Academia do Estranho. Ficou legal. Olha que contracapa linda. Gente, há-se essa negociação. A Clea, ela tá com o Doutor Estranho, né? E há essa negociação. Beleza, tudo bem. Eu vou dar aí o manto pra você, você assume e você desfaz toda essa ritualística. E lá em Asgard, a Lua do Caçador, que eu já falei aqui, com a Tigresa, não falei, vão procurar ressuscitar ou trazer de volta alguma divindade. O nome dele, Khonshu. Se você ler, tá aqui a foto dele. Se você lê o Cavaleiro da Lua, se você conhece essa parte mística, então talvez aí você o conheça. E vai ter a ressurreição do Cavaleiro da Lua. Cavaleiro lindo. Olha. Tá todo mundo precisando de ajuda, né, gente? Um exército enorme. Gente, só um detalhe. O quadrinho 2 e o quadrinho 3, eles não têm tarja vermelha. É 14 anos. 14 anos. Mas também, como eu já falei aqui, não é necessário. Não vi necessidade de ter tarja vermelha. Achei a história bem conduzida, achei bem a violência quando eu for concluir. Então, eu, sinceramente, não senti falta dessa violência toda. Porque isso aqui é conduzido tão bem. Isso aqui é levado tão bem as coisas. Mas vamos dar continuidade à nossa história. E aí a gente tem lutinha lá do Pantera Negra também. O Thor é muito machucado. Tá em Asgard, né? E aí termina-se a segunda sem o grande ritual que fica aí para o quadrinho número 3. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Fica ansioso, né, para falar as coisas. E aí, gente, olha que arte maravilhosa. Isso aqui era para ter sido um quadrinho capa dura, uma minissérie mesmo. Gente, então, talvez o ponto fraco desse quadrinho é a Wanda. A Wanda, por ser uma feiticeira, né, por conhecer também ali, só que ela já mexeu com magia negra, algumas coisas. Então, não, sobre a questão dela ser a Maga Suprema, não daria. Não, isso aqui eu também acho que é desnecessário. Por todo o histórico que ela teve, toda a questão lá da dinastia M, que ainda, né, faz parte aqui. Aliás, ficou marcado, né? A gente, mas assim, é pouca. A participação da Wanda é pouca. Ela poderia ter conduzido mais as coisas. Ela poderia ter descobrido que o Vanier estava lá com o Pleito. Ou seja, ela merecia ali. E aí, gente, a gente tem uma negociação do Doutor Destino para ser o Mago Supremo. E acontece. Então, como a gente já falou anteriormente, o fato de Destino ser neutro, não ter feito o que Estranho fez, foi de total necessidade para que esse ritual fosse feito. Se o Doutor Estranho tivesse feito, algumas pendências não ia deixar. Talvez determinada coisa vinha, talvez determinada coisa não desse certo. Olha, eu não queria estar no lugar do Doutor Estranho não, sabe? Principalmente para dar aí esse poder ao Mago Supremo para o Doutor Destino. E isso, gente, vai trazer consequências em 2 quadrinhos que a gente vai analisar. O primeiro vai ser do Homem-Aranha. As 8 Mortes. Enfim, gente, eu não vou adiantar muita coisa não. E o próprio quadrinho mensal do Doutor Destino. A gente vai analisar porque o hype vai ser grande, principalmente do filme, né? Inclusive, uma das decisões de trazer aqui a análise dos quadrinhos, que eu tenho certeza que o hype de vocês vai ser grande para saber sobre o Doutor Destino. E a gente vai conhecer muita coisa dele, gente. Eu não conheço tanto, a gente vai conhecer muita coisa. Voltamos. O Doutor Destino ganha sim um manto e começa a fazer ali a desmancha, né? Vamos desmanchar. Mas tem muita ação, gente. Tá acontecendo muita coisa. Isso aqui não para. Por isso que eu digo que isso aqui daria, né? Porque eles não vão conseguir. A Marvel faria um filme ótimo aqui. Ótimo. E a gente tem aí o grande ritual para desmanchar
o que Varnier fez com o planeta Terra. Muita ação, muita pancadaria, pouco balão, pouco texto, pouca conversa, sabe? O negócio aqui é ação. Talvez a gente tenha tido um aprofundamento, uma outra perspectiva disso aqui nas tains. E aqui a gente vai analisar as tains do X-Men. Por quê? Porque elas foram decisivas na transição da saga de Krakoa para Renascido das Cinzas. E iremos analisar as mensais de Renascido das Cinzas. Então vai ser de total necessidade. Só que, gente, a gente vai falar das tains de Caçada Sangrenta X-Men sem ter finalizado aqui a Era de Krakoa. Então, quando eu for fazer análise de X-Men, ainda não temos terminado, né? Aliás, eu gravei o último da segunda temporada, creio eu. A gente ainda falta quase 3 temporadas, para vocês terem noção. Mas tudo vai ser tudo explicado, gente. Não se preocupem, não. Então aí, gente, a gente tem luta ali, a filha do Blade acaba machucando ele, o Miles ajuda, e aí as coisas vão se melhorando, onde o ritual é desfeito. E aí, gente, o Blade, ele não tinha culpa, ele estava sendo assim, sendo só uma marionete. E essa edição número 5 só resuma isso. A pancadaria dos vampiros em todos os locais, a passagem de manto, né, do Doutor Estranho para o Doutor Destino, e ele acabando com o ritual. E aí, gente, continua. O Blade não morre, ele só é machucado ali pela filha, Varnier sai deles, o Sol volta ao normal, toda a órbita da Terra volta ao normal, e assim encerra a nossa minissérie. Gente, eu ainda estou impressionado com esse material. Caçada Sangrenta, ela tem uma estrutura ótima. Se você não quer ler tanto, ela tem uma condução incrível ali dos personagens, a química dos personagens. Tá acontecendo muita coisa no sentido muito vampirinho em vários lugares e todos os núcleos são bem trabalhados. Os Vingadores estão ali divididos, né? Alguns são infectados e assim, gente, é muito bem escrito, é muito bem assim, é muito bem frenético, porque a ação não parou. A ação não parou. E aí, o coração dessa história, o que define a estrutura da narrativa da Marvel, é o Doutor Destino assumir o manto do Mago Supremo. E, gente, esse acordo foi feito e ele não devolveu aqui o manto para o Doutor Estranho. E outra coisa, aí já é um grande spoiler dos nossos quadrinhos mensais. O Homem-Aranha, ele ainda é o Mago Supremo. E em Doutor Destino ele continua sendo o Mago Supremo. Para vocês terem noção das consequências ainda nas nossas HQs mensais. Leiam esse material. Esse material é decisivo de novas e novas sagas que aconteceu com a Marvel, que continuam até hoje. Eu estou muito ansioso para saber até quando ele vai se tornar o Mago Supremo, né? Até quando ele vai ser o Mago Supremo. E aí, gente, leiam esse material, porque ele é maravilhoso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.